Boa tarde a todos. Então, nós vamos divulgar hoje, além dos dados tradicionalmente que a gente divulga da inflação, a gente vai fazer a divulgação também do boletim do segundo trimestre de 2018. Então, a gente vai ter, em alguns momentos, uma história contada em partes, porque o boletim ele vai se focar exclusivamente no segundo trimestre, porque a gente vai divulgar o IDECOM. Né? Então, a gente tem a divulgação do IDECOM, ele sempre segue as contas trimestrais do IBGE, então a gente está divulgando uma semana depois, né, da divulgação do IBGE. Eu queria parabenizar a equipe coordenada pela Clarissa, que o IPCA foi divulgado hoje de manhã, e a gente está tendo análise agora à tarde, então a gente tem encurtado os períodos de divulgação e a nossa análise, né? E o IDECOM também, a gente encurtou bastante o período da divulgação do IBGE para a nossa análise, né? Então, eu acho que é um ganho muito grande para a comunidade e louvar o esforço que a equipe fez. Bom, eu acho que a gente podia, não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a apresentação então do boletim. A Clarissa me ordenou que eu fizesse a apresentação, então eu vou fazer a apresentação, mas eu queria dizer que é um trabalho em equipe. A gente tem contribuições da GECOM e da GEFAP, né? O pessoal também está aqui, eu queria agradecer os representantes. A Larissa ainda está sobrevoando o Atlântico, não é isso? Deve chegar segunda-feira. Então, eu vou apresentar os dados e aí depois a gente passa para o IPCA. Lembrando isso, o boletim vai focar no segundo trimestre e o IPCA vai focar na inflação do mês passado. Então, a gente vai ter, por isso que eu estou dizendo que a gente vai ter uma história contada em partes. Porque a gente vai olhar um pedacinho do IPCA também no segundo trimestre. Okay? Bom, então, vamos lá, a gente está com... a ideia do boletim também sempre foi essa. A gente tem uma análise da economia brasileira, lembrando, de novo, que a gente está no segundo trimestre de 2018, então a análise vai ser circunscrita para o segundo trimestre, mesmo para a economia brasileira. Depois a gente vai divulgar os dados do IDECOM, que ainda não é um PIB trimestral, mas é um desejo de consumo. A gente espera conseguir terminar até o final do ano. A gente vai ter o PIB trimestral. A gente vai fazer uma análise de preços, então, principalmente do IPCA. Olhar o mercado de trabalho, olhando PED e CAGED, e aí a gente tem acho que uma espécie de enigma aí, que a gente não entende muito bem dos dados da PED, não casando muito com dados do CAGED, mas eu vou entrar em detalhes depois, e falar rapidamente sobre finanças públicas, okay? Do DF, focando principalmente no DF. Então, tem essa primeira, economia brasileira, atividade real, preços, mercado de trabalho e finanças públicas. É essa a estrutura do boletim. Tem essa inovação agora. Então, aqui são os dados do PIB trimestral do Brasil. Né? Então, acho que foi muito noticiado. Né? A gente teve um crescimento aí de 1% com essa distribuição setorial. O vermelho é agricultura, o laranja, Flávio que era bom nessas cores, acho que é laranja, verde, serviços e o laranja, indústria. Então, a gente teve acho que um sinal importante foi essa recuperação um pouco da indústria, mas ainda muito baixo. Né? A gente está saindo da recessão, mas praticamente estagnado. Né? Está demorando bastante para conseguir recuperar. Né? A agricultura, a gente teve essa pequena queda, mas é porque a gente veio de uma base muito alta. Né? A gente teve super safra no ano passado, então esse resultado não é tão ruim assim, quer dizer que a gente não ficou tão longe da super safra que a gente teve ano passado. Lembrando que isso é em comparação sempre ao trimestre do ano anterior. Né? Porque o IDECOM também a gente tem assim, tá? Então por isso que a gente está apresentando dessa forma. Bom, aqui é um resumo, então, da economia brasileira. A gente tem uma inflação que ela está em 4,39, aumentou, se a gente comparar do acumulado de 12 meses do trimestre anterior, mas é uma inflação sob controle. Né? Os juros, eles
caíram no início do ano, mas permanecem em 6,5%, é uma taxa de juros baixa. O mercado de trabalho teve uma recuperação, quando a gente compara o segundo trimestre com o primeiro trimestre, né, de 2,4 para 13,1, mas ainda assim é uma taxa bastante alta, né? O setor público ainda tem um déficit primário importante, né? E aí a gente tem aqui até junho, né? Não é 12 meses, é no ano, né? A gente ainda tem um problema fiscal grande de 1,34 do PIB, né? Então a gente vai ter o próximo presidente, certamente esse é um grande problema que a gente vai enfrentar. Esperamos, né? A economia do DF, então, a gente vai olhar o IDECOM. Então, aqui a gente tem um primeiro comparativo. Só lembrando o que é o IDECOM, né, como eu tinha falado, o IDECOM é esse indicador que ele vai dar o desempenho da economia do DF, sempre trimestre em relação ao trimestre do mesmo ano anterior. Tá? Então, todos os números que a gente apresentar aqui, lembra disso, a gente está comparando com com o segundo trimestre de 2017. Ele segue a ponderação das contas regionais, né, e ele é sujeito a revisões. Por quê? Porque tem informação conjuntural que, às vezes, não está disponível até o momento que a gente fez os cálculos. Okay? Bom, então, o dado que a gente tem, aquele dado do Brasil era 1%, né, o do DF foi 0,6%. Okay? Então, no geral, a economia do DF cresceu menos do que o Brasil. Okay? Mas um dado 0,6 para 1 não é uma coisa tão... uma diferença tão grande. A mensagem aqui é a mesma, né? As duas economias estão recuperando muito devagar, né? Eu acho que essa é a grande mensagem. A boa notícia é que a gente parou de cair, se isso for uma boa notícia. Aqui tem um comparativo, então, que eu acho que é interessante, que a gente pega desde o primeiro trimestre de 2016, e aí, lembrando, sempre trimestre do ano, comparação com o trimestre do ano anterior. E em azul a gente tem o Brasil, laranja a gente tem o DF. E a situação é que o Brasil teve uma queda muito maior do que o DF, mas quando o Brasil começou a recuperar, recuperou mais rápido do que o DF. O DF demorou um pouco mais para recuperar, né? A gente estava numa trajetória para chegar próximo ao Brasil e esse trimestre a gente teve uma queda um pouco maior. Quer dizer, um crescimento menor do que o Brasil. E aí a gente vai tentar entender o porquê disso, olhando para os setores. Okay? Então, primeiro a agropecuária. A agropecuária do DF é o laranjinha e azul, sempre vai ser assim. E aí ficou estagnada, mas a agricultura tem um peso pequeno no nosso PIB. E, bom, a gente teve essa queda ali de 0,4, como eu falei, mas como a gente teve essa super safra aí, aqui em 2017, a gente está saindo de uma base bastante alta, né? A indústria, que eu acho que é um ponto importante aqui da gente comparar, quer dizer, a indústria tem um peso também menor no DF do que no Brasil, mas eu acho que tem dois pontos importantes para a gente olhar aqui. Primeiro, a indústria de transformação no Brasil começa a ter uma recuperação. A gente tem um crescimento ali de 1,8. No DF, a gente teve uma queda muito grande no segundo trimestre de 2017 e agora você ficou praticamente estagnado. Okay? Então, você tem uma recuperação da indústria de transformação no Brasil, mas é porque essa recuperação é mais de máquinas, equipamentos e bens mais elaborados que a gente não tem na nossa indústria de transformação aqui. O outro ponto que eu acho que é interessante é olhar a construção civil, né? Que a construção civil estava com uma queda forte no DF, mais forte ainda no Brasil e continua em queda. Então, por isso que mas diminui, né? Essa queda diminui, mas a gente poderia ter um resultado ainda melhor se a construção civil estivesse começando a recuperar. E no Brasil, o que a gente tem uma pequena recuperação é da indústria extrativa, mas também aqui para a gente não representa tanto mais. E uma recuperação aqui das CIUPs, são esses serviços de utilidade pública, né? Água, energia, esgoto, essas coisas. Então, esse é o comparativo da indústria. Então, a mensagem aqui é que a indústria de transformação do Brasil
teve uma recuperação que a gente não teve no DF. E aí, quando a gente olha serviços, aqui eu acho que é interessante que a gente tem dois dados que são importantes para a gente. Primeiro foi uma queda da administração pública. A administração pública cai 0,4 no DF, e isso explica um crescimento menor de serviços no DF do que no Brasil. O crescimento no Brasil foi 1,2 e no DF 0,7. E a administração pública é importante para a gente. Tem um dado aqui que é interessante, é que a gente tem uma recuperação do comércio aqui, de 1%. Quando a gente olha para o Brasil teve uma recuperação aí de 1,9, né, nos serviços. Esse dado do comércio aqui, como é a metodologia, aí a Sandra me corrige se eu não estiver falando besteira, a gente tem muitos dados baseados na PED. Então, aqui dentro, tem comércio formal e informal. Então, a gente vai olhar para frente os dados do IBGE de monitoramento conjuntural, que são as pesquisas mensais de comércio, e aí a gente vai ver um resultado diferente disso. Então, essa recuperação do comércio pode ser muito mais associado ao aumento do comércio informal e da informalidade do que no setor formal da economia. Okay? Mas, de qualquer forma, é uma pequena melhora, né? Eu acho que esse é um dado interessante do IDECOM. Okay? Então, o que a gente teve, só para terminar aqui, do IDECOM, então, diferente do Brasil, a indústria de transformação não cresceu tanto como o Brasil, e a administração pública puxou os serviços para baixo, e aí a gente não teve um crescimento tão parecido com o Brasil, né? Foi isso que explica a diferença dos dois. Aí a gente vai tentar olhar agora aqui um pouco para as pesquisas conjunturais do IBGE. Como eu falei, a gente tem esse acompanhamento, né? A equipe da GECOM tem feito esse acompanhamento mensal das pesquisas conjunturais do IBGE, principalmente a PMS e a PMC. A gente, infelizmente, não tem a PIN aqui para o DF, né, que é a pesquisa industrial, mas a gente tem essas duas, e eu acho que é interessante olhar duas coisas aqui, né? A gente tem aqui o comparativo do Brasil inteiro, essa de serviços, e aí olhando variação de volume de vendas no segmento aí de serviços não financeiros, e aí o DF está bem aqui, esse laranja, e a gente teve um crescimento, o segundo maior crescimento aí no comparativo de serviços pela PMS. Isso pode parecer um excelente resultado, mas quando a gente olha para 2017, a gente teve uma queda de 14%. Então, a gente está saindo de uma base muito, muito baixa. Então, é essa a explicação aqui um pouco do crescimento de serviços não financeiros. E aí, quando a gente detalha, aqui tem um comparativo da evolução do DF com o Brasil. O que é interessante aqui é olhar esse gráfico sólido, que ele é o dado com ajuste sazonal. E aí, quando a gente olha, e aqui é um índice com base fixa, né, de 2014. E aí, quando a gente olha para o DF, a gente teve uma recuperação aí consistente de serviços. Consistente, alguma recuperação, né? Depois da gente ter tido essa redução muito forte, principalmente no final do ano para cá, e aí a gente começou a ter uma recuperação do volume de vendas. Okay. E aí a gente olhando para os segmentos, né, um comparativo aqui, DF, do volume de vendas, então aqui a gente tem o total, como eu tinha falado, a gente tem um crescimento de 4,2, teve uma queda de 14,1 em 2017, e aí qual é a distribuição desse crescimento, né? O que explica esse crescimento? Serviços de informação e comunicação, que tiveram um crescimento de 10%. Né? Transporte, serviços auxiliares também com 9%. Serviços prestados à família com crescimento. E aí a gente tem queda em serviços profissionais e outros serviços. Okay? Só para a gente ter uma ideia do que aconteceu. Aí olhando para PMC,
que é a pesquisa mensal de comércio, aí a gente tem um problema aqui, uma diferença muito grande e diferente do resultado que a gente tinha do IDECON, né? A gente tem uma queda aqui de 6,9. Foi o pior resultado comparativo do Brasil. Lembrando que aqui a gente está falando de comércio varejista ampliado. Então, aqui a gente está incluindo venda de veículos também e material de construção. E aí, o que vai explicar basicamente essa queda é uma queda na venda de veículos. Então, que a gente tem. Aqui é o comparativo. De novo, o importante é olhar esse mais forte aí, que é o desazonalizado. E aqui eu acho que tem duas coisas que é um pouco intrigante aqui, que a gente até discutiu isso, né? O DF, isso daqui é um índice de base fixa, a gente estava tendo um crescimento se aproximando do Brasil, e aí, de repente, você tem essa queda e fica essa distância, e a partir de 2017, parece que aumenta um pouco, as duas curvas parecem se descolar, né? Eu não tenho uma explicação clara do porquê disso. Eu acho estranho esse resultado. Mas, se a gente olhar a parte conjuntural final aqui, a gente teve uma queda consistente com o Brasil. O Brasil teve uma recuperação e a gente ficou mais ou menos constante. Eu acho que isso explica um pouco o nosso resultado pior. E tem a greve dos caminhoneiros no meio dessa história toda aqui, né, que é um grande problema aqui. O pessoal fazia uma estimativa de queda de 0,3 por conta da greve do caminhoneiro, alguma coisa desse tipo. Né? Bom, e aqui tem a distribuição de todos os setores cobertos pela PMC. E aí, como eu falei, uma grande queda que a gente tem é aqui, veículos, motocicletas, partes e peças, de 17%. O que é estranho desse resultado aqui é que quando a gente olha, não é isso, Sandra? Quando a gente olha o número de emplacamento de veículos novos, teve um aumento grande no DF, teve uma recuperação. Ano passado caiu, a gente estava saindo de uma base baixa, mas teve um aumento de emplacamentos. Então, acho que o que pode explicar isso aqui pode ser um problema lá na cidade do automóvel, mas eu não vi ninguém reclamando de venda de veículos usados, não vi nenhuma chiadeira da cidade do automóvel, ou as pessoas do DF começaram a comprar em Goiás, que eu também não acho que é provável. Eu não sei. Mas me parece pouco provável isso. A gente tem... De partes e peças. Pode ser isso também. Uhum. Pode ser. Pode ser. E aí as outras duas grandes quedas que a gente tem aqui, livros, jornais, revistas e papelarias, eu acho que isso daqui é menos conjuntural e mais estrutural, né? As pessoas compram mais pela Amazon, pela internet, do que vão lá na Livraria Cultura gigante. Teve eu lembro de ouvir uma entrevista uma vez de um cara, de um editor, uns 3 anos atrás. Ele dizia o seguinte: eu não consigo entender por que o Brasil está inaugurando tanta livraria gigante, assim, no mundo inteiro está diminuindo, né? Assim, um monte de livraria cultura e coisas, FINACs, essas coisas todas. Você imaginar, sei lá, uns 5 anos atrás, teve muito lançamento dessas livrarias grandes, né? E acho que agora a gente está entrando, talvez, nessa onda aí. Puxado a inflação para cima, tá? E é isso aqui, esse dado aqui, ele está com a análise mensal dele. Tem que mudar isso. Uma outra forma da gente ver isso é um trabalho que o Jornato tem feito também de mudar, não só utilizar monitorados e comercializáveis, mas também tentar separar por grupos importantes, como alimentação no domicílio. Tá? Isso daqui é a variação acumulada em 12 meses para Brasília. A gente vê que tem tido um aumento, né? E que realmente em junho teve um aumento bem importante. Os monitorados é o que, de fato, gerou a nossa variação elevada. E aqui, lembrando, monitorados, a gente inclui tanto energia elétrica como gasolina e etanol e gás de cozinha.
Serviços já mostra um comportamento um pouco mais estável, né? E os produtos industriais praticamente sem variações relevantes aí ao longo de 12 meses, nos últimos, de junho do ano passado para esse. Tô quase, gente, calma. Esse daqui é o gráfico que eu queria mostrar para vocês, só o nível que a gente chegou de gasolina, acumulado em 12 meses. Tá? Brasil está em 31% e Brasília está em 36%. Né? Então, não tá bonito esse comportamento. E NPC, lembrando que NPC famílias até 5 salários mínimos, ou seja, tem uma cesta um pouco diferente. O resultado de Brasília foi de 1,43 no mês, a mesma coisa aqui para o Brasil. Novamente, no acumulado do ano, nós não estamos tão ruins. Se a gente lembrar que ano passado a gente terminou o ano com a inflação sendo a maior inflação do país, junto com Goiânia. Agora a gente parece que está dando uma acalmada nesse comportamento de tendência de alta. Grupos, novamente, que tiveram influência nesse resultado elevado de 1,43, é a habitação, que aí entra aqui novamente energia elétrica e gás de botijão, e alimentação e bebidas, que entra aqui a alimentação do domicílio. E aí a gente tem transporte, que entra também a gasolina, e passagem aérea no INPC não tem tanto peso como no IPCA. Então, aquela queda que teve na passagem aérea e segurou um pouco, tende a não ter o mesmo papel aqui no grupo de transporte. Então, maiores contribuições, como falado, para o INPC, energia elétrica, o leite longa-vida, o gás, a gasolina e a refeição fora de casa. As maiores quedas, ovo de galinha, refrigerante. Refrigerante é item industrializado, blusa, vestuário, tomate, que deve ser safra, imagino, né, na época do ano, e a alimentação e o lanche, que é a alimentação fora de casa. Note que a energia elétrica teve uma contribuição de 0,37. Isso é bem pesado para essa população de menor renda. Em 12 meses, o comportamento está esse, 3,53 Brasil, 3,29 Brasília. Novamente, transportes tem um papel importante. Tá? Ano passado, o transporte estava com um valor bastante elevado no INPC por conta de transporte público, que teve o aumento das tarifas de ônibus em fevereiro, mas agora a gente já está falando de junho, então já não tem mais o aumento de fevereiro do ano passado, né? Então, está um pouco mais comportado. E isso não acontece para o resto do país, porque em algumas regiões você teve aumento de tarifa de transporte urbano. Vestuário está elevado também, porém tem uma participação menor dentro da cesta, né? E aí entra a habitação. Aqui, novamente, a energia elétrica é um ponto bem importante. Como eu falei, tem algumas regiões que teve, já esse ano, a variação da energia elétrica foi mais de 10%, 15%, 16%, se não me engano. Não vou saber de cabeça qual é a região, depois tem que dar uma olhada. Mas é o que está fazendo essa diferença tão grande aqui de Brasil e Brasília. E aí a gente entra em alimentação e bebidas, que, de novo, a gente está com um peso muito maior do que o país. Tá? Novamente, tanto a alimentação fora do domicílio, que tem tido um movimento de alta constante, como a alimentação no domicílio, que em Brasília caiu, porém não caiu tanto quanto caiu no resto do país, e agora está com uma tendência de alta. E esse aqui é a variação acumulada em 12 meses, Brasil e Brasília, que a gente vê exatamente o movimento entre maio e junho que ocorreu com o IPCA, né? Esse salto que dá de patamar aí somente em um mês.
Considerações gerais. O crescimento foi forte, de 1,2%. Transporte, teve o aumento da gasolina, que foi o maior desde novembro de 2017. Habitação, mudança de bandeira tarifária, que acabou impactando o Brasil inteiro. E, em Brasília, teve um aumento de 8,8% da SEB, mais para o final do mês, tende a impactar esse mês também. E alimentação e bebidas, teve a greve dos caminhoneiros, teve um forte impacto, 3,13% alimentação no domicílio, conforme colocado aqui, segundo maior valor da série histórica. Tirando esse, a gente teve esse aumento em novembro de 2015. E, para finalizar, desculpa, balanço de riscos. Tendência é a gasolina, tem um risco, a gente tem visto aí, né, para quem consome gasolina, sabe que a tendência é ter um aumento agora em julho também. Não só pelo que a gente já viu na bomba, mas também porque continua tendo uma tendência de alta do petróleo no mercado internacional. Não foi ainda na verdade, não foi compactuado nada em relação à política de preços da Petrobras. Energia elétrica, a gente tende a permanecer na bandeira vermelha, patamar 2, em julho, até mais ou menos terminar, voltar à época de seca, de chuva. A bandeira tarifária tende a ficar em patamar vermelho, né? Não só isso, por conta do reajuste que teve, provavelmente vai impactar agora. E aí, acho que é importante também falar do avanço do dólar, tá? Que a gente tem tido uma desvalorização da moeda nacional, seja por questões externas, seja por questões internas e efeito de greve dos caminhoneiros. Isso tende a impactar também a inflação em julho, possivelmente por um tempo ainda. Tá? É isso, gente. Obrigada. Boa tarde a todos. Nossa, foi ela. Não fui eu. Ela me entregou e desmontou o negócio. O adesivo caiu. Eu vou trocar a apresentação e tentar remendar aqui o passador. Só um instante. Larissa, por favor. Muito obrigado. Então, gente, vamos aqui conversar um pouco o que aconteceu lá no nosso entreposto, né? O que aconteceu foi isso, típico movimento de segundo trimestre. Estamos aqui, vamos fazer no escuro, tá? Pode deixar se quiser. Agora, dificuldades técnicas, mas voltamos aqui. Segundo trimestre no nosso entreposto é típico período de retração, né? Por alguns motivos que a gente aborda aí, principalmente o clima, né, que favorece culturas e afeta também um pouco da demanda, e o período de férias, que esse sim afeta bastante da demanda. Então, houve aumento no setor de frutas aqui, na casa dos 5,2%, duas fortes quedas no setor de legumes de praticamente 14,9%, 15%, de verduras de 12,6%, e um outro aumento aqui no setor de ovos e grãos, que tem um peso muito pequeno, mas o aumento no setor foi até forte, aí de 8%, 8,4%. Gerando aqui o nosso mês de junho, ó, bem compatível com o mês de junho do ano passado. 2016 é que foi um ponto assim, de forte queda aí no mês de junho, né? Dando aqui uma ponderada, uma média aqui de 0,69 por trimestre, né, ainda de aumento, diferente aqui dos segundos trimestres dos períodos anteriores, né, e um resultado aqui para o primeiro semestre de 3,46%. Lembrando que o nosso mercado é atacadista, geralmente eu deixo isso para o final, mas lembrando que o nosso mercado é atacadista. Aqui no gráfico a gente percebe na linha vermelha que essa queda nesse período ela ocorre nos 3 anos, né, aí dispostos. Mudam as intensidades, né? O ano de 2016 realmente ele desceu bastante,
mas aqui entre 16 e 17, as curvas até que daqui para frente, ó, de março, abril, maio, elas seguem o padrão normal do nosso entreposto, apesar da greve. Vai ter um produto aí, que eu já entrego logo, são os ovos que são mais afetados pela greve dos caminhoneiros. Mais afetados, né? Porque existem produtos também que poderiam cair mais, mas não caíram tanto, né? Por conta desses fatores. 91% do nosso peso da nossa cesta vai para frutas e legumes e os 9% restante, verduras, ovos. Em pontos percentuais, a gente vê que a queda que impactou bastante aqui foi a dos legumes, né? As nossas pobres verduras aqui, apesar de terem uma queda aí de 2,6, afetam muito pouco o nosso índice final. Então, esses dois grupos aqui, muito mais os legumes, é que disputaram queda de braço com o avanço das frutas e terminaram ganhando aí por um pouquinho só, 0,49. O que para o nosso entreposto é uma variação bem... Aliás, 0,49 para o nosso entreposto é estabilidade. Você vê que as variações percentuais, até em pontos percentuais, elas são bem fortes. Aqui no setor de frutas, né, você pode ver que os destaques foram dominantes aqui o lado do aumento, né, chefiado pelo mamão formosa em 30,4%, melão em 23%, produto aqui que também sofre influência do dólar, porque produto de exportação, né, quando o dólar fica mais alto, ele impacta de duas formas. Que os insumos ficam mais caros, né? O maquinário, fertilizante, tudo isso sofre influência do dólar, e também começa o mercado externo a influenciar muito a concorrência, né, por esses produtos. E a nossa goiaba aqui local também ainda em período de alta, né? Aqui quase como quem não quer nada, está o limão caindo 30%. A queda do grupo dos legumes aqui de praticamente 15% foi, a gente pode perceber aqui, ó, que existem produtos de grande influência, né? A batata caiu, né? O tomate também caindo aí na casa de 40%. Cenoura também tem lá sua importância aqui, caindo na casa dos 14,4%. Cebola, né? E aqui produtos menos pesados, pepino e o alho oferecendo avanços aí de 37,6% e 28,6%. As verduras, todo mundo aqui basicamente do lado da queda, né? Produção extremamente favorecida no tempo. O pessoal dá pouca importância às folhosas no frio, né? E aí quem trabalha com isso aqui já se prepara o ano inteiro para esse período sofrer alguns tombos, né, e poder continuar a sua produção. Os ovos, sempre as duas variedades que a gente, né, acompanha de verdade, né, que são os ovos de galinha, né, geralmente as duas variedades elas andam para o mesmo lado. Se há queda, queda nas duas, se há aumento, aumento nas duas. No caso, o ovo branco aumentou muito mais, apesar do ovo vermelho ser um produto com valor agregado maior, né? O pessoal é mais disposto a pagar mais pelo ovo vermelho. Também há um limite a aumentos, né? Você não pode ter muita disparidade entre um e outro, o pessoal acaba migrando, né? Então, recapitulando aqui, o que aconteceu foi uma queda média aí dos grupos em 0,49%, as frutas avançando 5,23%, os legumes caindo 14,9% praticamente, as verduras também caindo em 12,6% e o setor de ovos avançando em 8,43%. Como eu havia falado, esses produtos aqui que chefiaram, né, as altas, eles se encontram em retração de produção devido ao clima, né? Principalmente você pegar aqui goiaba é um produto local, ele já acho que já há uns 2 meses ele já iniciou essa apreciação, né? A gente trabalha com o pessoal que conversa bastante com o pessoal da goiaba, eles ficam felizes pra caramba nessa época, né? Mas também época de safra de goiaba, ninguém aguenta ver tanta goiaba lá e acaba compensando, né? E esses dois produtos que vêm de fora, mas também sofrem
pela queda de temperatura aí no país inteiro. No setor de legumes, o pepino, né, que é um produto também local, também sofre limitação pelo frio. O tomate, o pimentão e a cenoura, entendemos com as nossas pesquisas que o fator Copa foi um fator relevante para esses 3 produtos caírem mais intensamente, né? Eu não lembro direito a variação do tomate para o IPCA, acho que foi volta de 4%, né? Aqui a gente percebeu um pouco mais forte. Por outro lado, né, também em queda a cebola e a batata, o que é um fator mais preponderante é a chegada do inverno. A gente debate esse tipo de coisa, né, comportamento, consumo, etc., né? O pessoal geralmente não usa muito pimentão e cenoura para tirar gosto durante os jogos, né, mas a batata, né, e a cebola geralmente estão presentes nessa cesta de consumo. Então, muito provavelmente o pessoal que trabalha com esses produtos, né, cebola e batata, não vão sentir muito isso, mas o resto, coitado, o resto acaba tendo esse fator aí como queixa, né? A gente conversa com eles, eles acabam ressaltando isso. No setor da verdura não há surpresa, né? A produção fortemente favorecida pelo clima e a demanda retraída também pelo mesmo motivo. Por isso, comam suas verduras sempre. Ovos é um setor que foi bastante influenciado aqui pela greve do caminhoneiro. Todo mundo viu reportagem de aves de granja, né, sendo sacrificadas, né, a própria produção de ovos sendo jogado fora. Também tem um produto que a gente não acompanha, mas que foi destaque de alta, tanto do IPCA como do NPC, que é o leite, também, que foi muito desperdiçado, né, uma infelicidade. Mas no setor de ovos é o que a gente consegue identificar como fator de mais influência, né, na movimentação. As tendências. Permanece o fator temperatura climático, né, baixa temperatura e queda de umidade, né, influência também que se dá sobre a demanda, aliada à entrada das férias e agora, daqui para frente, menos influenciado pela Copa do Mundo, né, devido aos recentes acontecimentos. Mas pegou aí boa parte, 1/3 aí do mês, o furor da Copa do Mundo, né. O mamão, o pepino e o maxixe, por conta desse contexto climático, seguem com tendência de alta. Beterraba e cenoura, que tem produção local, tem um viés de queda por ser propício ao cultivo desses 2 produtos aqui no Distrito Federal. O início da colheita do morango, né, também traz uma tendência de depreciação do produto, que começa já a chegar lá em algum volume maior. Não sei se vocês têm reparado, também nos supermercados o morango já começa a se apresentar mais frequente, né? E daqui a pouco o morango local, porque o morango nunca deixa de estar presente, mas o local começa a dominar por agora, né? E as folhosas também, as folhagens, continuam ainda, enquanto durar o inverno, essas temperaturas mais baixas, há preços também com tendência, talvez não de continuar caindo, que também há um limite, né, mas de não reverter essa tendência. No mais é isso, né? Hoje eu volto a lembrar vocês, como eu fiz no início da apresentação, nós estamos falando de 66 itens do mercado atacadista, né, e eu aguardo agora as possíveis discussões que possam ocorrer. Muito obrigado pela atenção, gente. Obrigado, Clarissa. Obrigado, João. Eu abro para perguntas, comentários, se houverem. Dúvidas? Bom. A análise, a apresentação.
A apresentação está no... Esses slides, sim. Aquela que vocês soltam todo mês, vai estar hoje? Boletim não. A gente deve soltar? Só a apresentação. Essa apresentação vai. Uhum. Então, tá bom. Ok. Mas essa era de se esperar, né? Porque você pegou, quando você mediu maio, você pegou 11 dias dos caminhões, né? Agora você não pegou tudo mais. Mas isso aí, como a Clarissa falou, isso vai repercutir mais tempo. Quer dizer, a repercussão em junho já foi muito elevada. E não teve praticamente o quê? Teve acho que teve quase nada em termos de dias, né, em junho. Absorver pelo menos um terço do que eu falei. A gente está à disposição para perguntas. Acho que talvez a gente pudesse passar direto para o IPCA e depois abrir no final para perguntas e questões. Não sei. Pode ser, Ana? Então, tá bom. Eu vou chamar a Clarissa, então, para dar a segunda parte da história. Eu espero que eu tenha salvado. É que ser esse INPC e IPCA agosto. Boa tarde. Bom, atualizando um pouco os dados da parte de análise de preços, né? Vou falar da inflação de agosto, que saiu hoje, às 9 da manhã. E eu sigo com problema. O roteiro da apresentação é bem básico, falar um pouco sobre o IPCA e o comparativo Brasil e as outras regiões. Tentar decompor esse índice e fazer algumas outras análises a mais e falar do INPC. Bom, esse é o resultado, né? Brasília teve uma deflação de 0,72%. O Brasil teve uma deflação de 0,9%, ou seja, a gente teve a menor variação mensal entre todas as regiões pesquisadas. E isso aqui fez com que o acumulado no ano da gente ficasse um pouco abaixo da do país, né? A gente está com 1,68 no ano e o Brasil está com 2,85. A maior inflação foi aqui Rio Branco, de 0,26, tá? No país. A gente foi a menor. Rio Branco teve maior porque teve uma reajuste de tarifa de ônibus e energia elétrica, tudo junto e misturado. Quais foram os grupos que geraram essa queda no mês? Basicamente, quando a gente olha aqui o laranjinha, que é Brasília, a gente vê que é o grupo de transportes, tá? Mas o que também ancorou essa queda foi o grupo habitação. Então, em transportes, a gente teve uma queda de 3,44%, em habitação, 0,54%. Do lado contrário, a gente teve um aumento de 1,38% no grupo vestuário, só que tem um peso muito pequeno na cesta, e isso faz com que o impacto disso no resultado final seja menor, né? Esse aqui é um gráfico que mostra o impacto de cada grupo dentro da inflação, ou seja, a gente teve uma variação de 0,72 pontos percentuais. Dessa variação, 0,69 pontos percentuais foi no grupo transportes e 0,09 no grupo habitação. E alimentação e bebida, 0,07. Tá? O pontinho pretinho aqui são a variação mensal da inflação e as barras são a contribuição de cada um em pontos percentuais. Tá? Então, como eu disse, o vestuário teve um aumento de 1,38 no mês. Isso significou um impacto de somente 0,08 pontos percentuais na inflação final. Então, basicamente, o que a gente está vendo aqui é que a gente teve uma concentração dessa queda no setor de transportes agora em agosto. Setor não, desculpa, grupo. Os principais subitens que geraram essa queda, a gente olhar aqui, dá para ver tranquilamente passagem aérea, gasolina, etanol.
E aí, energia elétrica entra no grupo habitação, que foi o segundo maior contribuição para a queda, né, do impacto. Em relação às altas, a gente teve alta no grupo refeição, empregado doméstico, automóvel usado, plano de saúde e condomínio, né, que são essas contribuições aqui, que são que no fim das contas é o que vai gerar o resultado final da inflação no mês. Passagem aérea teve essa queda. No mês anterior, em julho, ele tinha tido um aumento de 40%. Né? E aí, para mostrar que isso não é um resultado sazonal, se a gente pega o mês de julho aqui, na decomposição sazonal, e o mês de julho e agosto, a gente não tem uma diferenciação tão grande assim em relação ao comportamento dos outros meses. Né? A sazonalidade que a gente tem de aumento de preço na passagem aérea é basicamente dezembro, tá? E alguma coisa aqui em fevereiro, que também acaba mostrando alguma sazonalidade. Então, esse movimento da passagem aérea tem sido bastante errático. A gente tem aumento... em junho foi uma queda de 20%, em julho foi de um aumento de 40%, agora foi uma queda de novo de 20%. Tem que dar uma olhada um pouco como eles definem as tarifas deles de passagem aérea, né? As empresas. E aí, é importante falar de gasolina, né? Que aqui a gente finalmente teve uma folguinha na gasolina e na energia elétrica. A energia elétrica residencial, a gente continuou no patamar 2 da bandeira vermelha. Então, isso não seria motivo para ter queda. E o que eu dei uma pesquisada foi que teve uma redução de alíquota de COFINS, de PIS/COFINS, em agosto. Possivelmente por consumo. Tá? E quando eu vejo o preço da gasolina aqui, fui dar uma olhada, a gente teve um aumento nas distribuidoras da Petrobras do preço da gasolina A, e o dólar também não estava mais baixo. Então, por exclusão, o que a gente chega à conclusão é que essa redução aqui do preço da gasolina, ela provavelmente veio do preço do etanol, né? Porque o etanol é 30% do preço da gasolina. Então, quando você tem queda no etanol suficientemente grande, você consegue ter uma queda no preço da gasolina. O etanol teve queda porque estava com muitos estoques, os estoques estavam muito altos, eles chegaram a ter quase 100% de estoque, nível de estoque a mais do que o mesmo mês do ano anterior. Então, eles estavam baixando o preço para tentar reduzir um pouco esses estoques. Tá? Índice de difusão, que é avaliar qual é o percentual do total de itens da cesta que teve aumento no mês. Né? Isso daqui é uma média móvel de 3 meses. O que a gente percebe é que o azulzinho é Brasil, vermelhinho é Brasília. O que a gente percebe é que Brasil acaba tendo uma inflação que ela é mais dispersa na cesta, o que faz sentido, porque a gente está falando de todos os 27 estados e cada um tem sua própria forma de modificar os preços, né? Em tese. E aí a gente olha o resultado de Brasília, que a gente teve um pouquinho mais do que 50% da cesta teve aumento no mês de agosto. Só que o nosso resultado de fato foi negativo. Isso daqui significa que a gente está, na verdade, tendo uma concentração, ou seja, foram poucos os itens que tiveram resultado negativo que fizeram com que a gente tivesse esse resultado de deflação no mês, né? Assim, houve uma concentração em poucos produtos, como a gente viu, energia elétrica, passagem e gasolina e álcool. Etanol. Isso aqui é a evolução no acumulado em 12 meses, Brasil, Brasília. O Bruno já deu uma explicada. A gente estava em maio aqui, abaixo do limite da meta de inflação do Banco Central, estava em 2,9 alguma coisa. Chegamos em junho, teve um aumento de 1,3. Julho aumentou mais um pouquinho, a gente chegou a passar da meta, né? E aí agora a gente baixou. A gente voltou para uma trajetória um pouco mais baixa aqui de 3,47, o Brasil está com 4,19. Independente, a gente está dentro da meta, tá? Os preços estão bem comportados
E não é só a gasolina e a energia elétrica, mas a gente também tem uma deflação de alimentos esse mês aí que fez uma diferença. Na variação em 12 meses, para entender o que aconteceu, né, o que está pressionando no mês de agosto, esse resultado de 3,47, o que a gente vê é vestuário, que não tem tanto peso assim, na cesta, habitação, que isso daqui é energia elétrica e gás, de botijão, o aluguel não tem pressionado, tá? Então o aluguel continua refletindo uma situação no mercado imobiliário aqui em que não tem tido muito espaço para aumento de aluguel, de preço de aluguel. Tá? Saúde e cuidados pessoais, basicamente planos de saúde e alguns serviços de hospitalização e cirurgia. E aí transporte, a gente volta, né, batendo na mesma tecla. Acho que faz um ano que eu estou falando só de transporte, energia, gasolina e energia elétrica, que é o que pega aqui na parte de transporte no acumulado em 12 meses. Isso daqui é uma medida de núcleo, que a ideia é suavizar esses movimentos mais oscilatórios de alguns produtos, né, que podem estar dando a percepção que a inflação está muito alta, por exemplo. Quando a gente repondera e tenta suavizar esses movimentos mais bruscos, o que a gente vê é que a gente tem uma inflação mais alta até 2015, mas não é tão alta assim. E aí a gente começa a ter uma tendência de queda, né? E aqui, nesse finalzinho aqui, a gente está vendo agosto, e isso aqui é junho e julho, né? A gente vê que justamente o vermelhinho é a inflação e o verde é a média parada. O que a gente percebe é que realmente foi um movimento errático aqui, foi um movimento brusco, mas que a tendência da nossa inflação era ficar um pouco mais abaixo. Isso daqui é pela separação, quando a gente quer recategorizar a inflação nas categorias que o Banco Central utiliza, que são os monitorados, que são produtos que têm algum tipo de regulação, né, ou são monitorados pelo governo, por exemplo, a gasolina. Né. Os não comercializáveis são produtos que são produzidos e ou consumidos no local, geralmente serviços, a gente tem muito forte aqui. E os comercializáveis são aqueles produtos que podem ser transacionados em outros estados ou em outros países, etc. E o que a gente percebe justamente é que isso daqui é a inflação de 12 meses, o que a gente percebe é que em Brasília, assim como no Brasil também, o grupo de monitorados tem mostrado uma persistência, né, de uma inflação mais alta ao longo dos últimos 6 meses, né, março, 5 meses. Desde março ali de 2018, a gente está com uma persistência nesse grupo de monitorados com uma inflação mais alta do que os outros produtos da cesta. E isso aconteceu também aqui nessa época aqui de setembro, outubro, novembro. Pode ser que esse vale que a gente tem aqui tenha alguma coisa a ver com o período chuvoso, por exemplo, que reduz a energia elétrica. Mas a gente tem que ainda dar uma olhada mais a fundo nisso. E, de toda forma, importante falar também que a gente teve essa queda, né, de julho a agosto aqui, justamente mostrando a gasolina e a energia elétrica, o papel que teve esses dois itens aí para reduzir essa inflação. Isso aqui é uma outra métrica que o Banco Central também utiliza, que ele utiliza os monitorados, mas ele utiliza a alimentação em domicílio, os produtos industriais e aquilo que é serviços, para ver o que é que está pressionando esse aumento da inflação. Né? Então, novamente, a gente tem os monitorados se destacando aí com uma inflação acumulada acima das demais categorias. Né? E a gente e é interessante ver como tem tido uma queda nos serviços aqui. Tá? Ao longo do tempo, desde junho de 2017, a gente está com uma trajetória de queda dos preços aí de serviços no Distrito Federal. E aí aqui, só para mostrar, aqui mais curiosidade, né, é a inflação da gasolina acumulada em 12 meses. A gente já fez essas análises antes, né, como a gente se descola, o azul é Brasil e o laranja é Brasília, como a gente se descola a partir da intervenção do CAD no mercado brasiliense, né, a inflação brasileira
segue numa trajetória e a gente começa a baixar. Quando a gente tem aqui, em junho, julho, a gente tem um aumento da alíquota do PIS/COFINS, eu acho, e a gente tem a mudança de política da Petrobras, né? Quando isso acontece, a gente tem um salto, lembrando que isso daqui é uma variação relativa, como a gente estava com uma das gasolinas mais baixas do país, uma variação de imposto, que foi o que aconteceu, que foi de 20 centavos ou 30 centavos, isso significou uma variação relativa maior para a gente do que para o resto do país, né? Mas ambos têm uma trajetória de alta, e aí a gente tem um pico aqui em maio, junho, né? E aí a gente volta a ter uma trajetória de queda aqui do preço da gasolina. Quer dizer, a gente chegou a ter, em Brasília, em 12 meses, um aumento de 36% do preço da gasolina. E aí agora a gente está em 15% o preço da gasolina na variação de 12 meses. Né? Esse gráfico é interessante para mostrar. Tem sido bastante debatida a gasolina. Isso para o IPCA, falando agora do INPC rapidamente, igual o Bruno fala, rapidamente. A gente teve uma queda do IPCA de 0,4%, não foi de 0,72%. Né? E o Brasil teve uma variação nula do INPC. Nossa, está ao contrário aqui, é INPC, tá, gente? A diferença do IPCA para o INPC, para quem não sabe, é que o INPC utiliza uma cesta que avalia as famílias que recebem de 1 a 5 salários mínimos. Né? Então, a gente está falando de uma classe de renda mais baixa do que a do IPCA, que é de 1 a 40 salários mínimos e abarca mais ou menos 90% da população brasileira, a cesta do IPCA. Então, a diferença quando a gente fala de IPCA e INPC, a gente está falando do brasileiro médio e a gente está falando das classes mais baixas. E aí as classes mais baixas têm pesos diferentes nos itens. Isso aqui, vocês vão ver que é a principal razão de ter uma deflação menor do que o IPCA é justamente a passagem aérea, que não tem tanto peso assim no INPC como tem no IPCA. Isso daqui é a inflação mensal, então, por grupos. A gente vê que transportes teve sim uma deflação no INPC, só que enquanto em Brasília foi de 3,44%, em Brasília não, no IPCA foi de 3,44%, aqui no INPC foi de 1,29%. Quer dizer, nem tanto a gasolina, nem a passagem aérea tem tanto peso assim no grupo do INPC, das famílias que recebem até 5 salários mínimos, como tem no IPCA, né? E uma coisa que é importante também destacar é como a alimentação e bebidas aqui tem uma queda grande no INPC. Eu fui dar uma olhada nas quedas mensais. A gente, desde novembro do ano passado, a gente estava com crescimento no grupo de alimentação, com variação positiva no grupo de alimentação e bebidas, até julho. Julho teve uma queda e esse é o segundo mês consecutivo que a gente tem queda no grupo alimentação e bebidas. Isso para as famílias que são famílias de renda mais baixa é bastante importante. Maiores e menores contribuições. Como eu disse, a gente tem passagem aérea, a gente tem gasolina, a gente tem energia elétrica, só que o peso é muito menor da passagem aérea e da gasolina, se a gente comparar com o IPCA. Né? A energia elétrica, por outro lado, tem um peso maior dentro da cesta deles e, aparentemente, a cerveja também é importante. Não, brincadeira, mas é que está aparecendo aqui porque teve uma queda de 5% no preço da cerveja. Tá? E aí o que tem aumentado aqui, automóvel usado, refeição. Assim como a gente teve uma queda na alimentação e bebidas, a gente teve um aumento de refeição. Isso daqui está indicando que o que aumentou foi a alimentação fora do domicílio e não a alimentação no domicílio. Por que isso aqui é importante? Porque em Brasília a alimentação fora do domicílio é mais importante do que no resto do país. Tá? Possivelmente por conta de distância, as pessoas tendem a comer fora de casa, provavelmente durante a semana, quando estão trabalhando, etc. Então, isso daqui pesa. Né? E aí, aqui a variação em 12 meses. Em 12 meses, o INPC de Brasília está em 2,82%, ou seja, a gente está abaixo do limite inferior do IPCA. Né? É uma inflação bem estável, né? E não dá para dizer boa, porque a inflação, enfim,
sustentável, né? E o que tem mantido essa inflação em patamares baixos, que a gente pode ver, é um bom comportamento de alimentação e bebidas aqui. E o grupo de transportes deu uma reduzida também. No ano anterior, ele estava pressionando muito porque teve aumento de tarifa de transporte urbano. Tá? Então, é isso. Considerações gerais, o IPCA teve uma deflação de 0,72. Responsável foi o grupo de transportes, queda nas passagens aéreas, gasolina e etanol. Grupo habitação teve uma deflação que vem do preço da energia elétrica, que deu uma queda. A gente continua, o acumulado em 12 meses, o IPCA voltou para estar abaixo da meta de inflação definida perseguida pelo Banco Central, né? E aí, em relação ao INPC, teve um menor impacto da queda de preços, justamente por conta das passagens aéreas. E é importante destacar aí o segmento de alimentação e bebidas, que teve essa queda de preços aí pelo segundo mês consecutivo. E é isso por hoje. Agora é o João. Obrigado, Clarissa. Gente, aguenta aí que já está acabando, tá? Rapidinho. O pessoal achou que feriado na sexta ia ser suave a semana, mas o finalzinho está sendo raçudo. Mas eu já agradeço a paciência e a resiliência de vocês. Agora vamos conversar sobre o que aconteceu em agosto, lá no nosso entreposto. Em termos de Ceasa, um avanço de 0,21 é suave, né? Não é absolutamente nada, né? É um mês que ficou no zero. Vocês podem perceber que o único grupo que puxou isso para cima foi o grupo das frutas, né? Com esse aumento aqui de 1,47%. Os outros grupos, né, os legumes caíram 3,33%, verdura caiu 8,68%, ovos e grãos 5,37%. O pessoal das verduras, a gente já está até com dó de ir conversar com eles, né? Porque eu não apostava que ainda tinha esse espaço aqui para perder, mas continua caindo. Aqui, nesse quadro, a gente pode ver aqui que vai ser melhor na figura, né? Mas que nesse ano as variações positivas, tirando aqui março e abril, elas foram bem brandas, né? Janeiro, agosto, e o resto foi tudo queda, né? Trazendo um ano que até agora está com uma queda em comparação aos outros. Claro que isso aqui é ano fechado, né? Mas uma queda bem mais forte em comparação aos outros anos. A produção tem a ver com isso, né? Mas ainda bem que a greve dos caminhoneiros não foi suficiente para alterar muito o desenrolar, né, que o ano já vinha trazendo. Aqui, como eu falei, né, aquelas duas fortes altas, no mais foram todas as variações marcadas por quedas ou altas muito brandas, né, lá no nosso entreposto. Está aqui o peso dos produtos, por isso que a gente vê muito essa influência aqui das frutas e legumes, né? Por sua importância cultural, consumo, valor agregado, tudo elas arrastam muito peso, esses dois produtos. Os dois grupos, né? O que a gente vê é quem consegue disputar o Oscar de melhor coadjuvante entre verduras e ovos, né? Os autores principais são frutas e legumes. Como eu falei, aqui, ó, o avanço das frutas ocupou esse 1,12 pontos percentuais no nosso índice, né? Compensado bastante aqui pelo setor de legumes, que foi ajudado pelos outros dois setores, né, o de verduras e ovos. No entanto, a queda de braço ainda levou o grupo das frutas. Nessa apreciação desse grupo, o destaque vai para o limão e para o maracujá, né? Limão basicamente São Paulo, né? Maracujá já tem muita influência local, goiaba também teve um aumento de 14,5% também com uma presença local forte, né? Do outro lado do espectro aqui nós temos vencendo as quedas aqui melancia, né, com 13% de queda, laranja também São Paulo
com queda de praticamente 11%, e o coco 10,71%. A queda dos legumes, ela vai ser chefiada principalmente por esses produtos que são muito importantes. Inclusive foi destaque do IPCA-NPC, né, de queda aqui na casa dos 20% da batata lisa. Para o IPCA-NPC foi maior um pouquinho, foi de 25,63, alguma coisa assim. Lá para a gente captou 21% de queda na batata. E muita importância, né? Outro produto que influencia muitos outros aqui, ó, o tomate caindo 41%. Né? Ele influencia bastante produtos, né? E outro produto aqui de grande expressividade, aqui, a cebola caindo 28%. Com batata, cebola e tomate em queda, né? O setor fica com esse viés como um todo. Cenoura também é outro produto que a gente sempre destaca, com queda também. Aqui, sem muito peso, importância, nós temos aqui o pepino subindo 37% e o alho com 28%. Setor das verduras, ó, os nossos pobres coitados, né, tiveram esses 2 pontos fora da curva aqui, que foram o repolho e a couve-flor, que aumentaram respectivamente 41% e 15%. No mais, segue em queda, né, setor que, com esse período de seca e mais frio, tem tanto sua oferta aumentada quanto a sua demanda restrita, né? Além das viagens, os costumes de consumo de folhosas durante o período de frio, ele cai bastante. Engraçado que esses 2 produtos aqui, eles geralmente compõem preparos quentes, né? Ainda que sejam folhosas. Estou tentando, o passador está me sabotando. Aqui, ó. E os ovos, né, eles sempre se acompanham, né, as variedades. A intensidade aqui de vez em quando eles trocam, mas aqui a média aqui de 6,5% aqui por cento de queda para os dois. Claro que esse grupo aqui tem alguns grãozinhos que a gente acaba acompanhando e por isso não transfere tudo para a variação do grupo. Destacando aqui o único grupo que andou para aumento, né, o único grupo que aumentou foi o das frutas, com 1,47%, e o resto, todos apresentaram queda. Legumes 3,33%, verduras 8,7%, ovos e grãos 5,37%. Como eu havia dito, o limão Tahiti, que foi o grande destaque de aumento, né, nas frutas, foi causado, né, por conta de chuvas em São Paulo, o que prejudica a produção, né, e acaba impactando aqui o nosso mercado. Maracujá e goiaba, que são produtos locais, se encontram em entre safra. E mamão formosa, que não é local, também se encontra em entre safra, sem muitas causas exógenas assim muito forte. Realmente a questão das chuvas em São Paulo e entre safra dos demais produtos. Vamos aqui aos legumes. A batata lisa, cebola e tomate tem sua produção favorecida no período, né? O tomate realmente está sofrendo bastante perda e tem um excesso de produto no mercado e ele continua perdendo preço. O maxixe, ele teve essa variação negativa muito devida pela migração de cultura, por conta do período de restrição hídrica, né? O pessoal trocou as suas culturas por maxixe, que requer menos água, né? E aí, agora, a oferta aumentou e aí eles estão segurando essa puxada para baixo aqui de 30%. O chuchu e a abobrinha, eles foram prejudicados, está aí. A agricultura tem muitos fatores, né? Além de preço de insumo, existe isso aqui, ó. Não sei se vocês repararam que ultimamente tem ventado bastante. O que acontece? O vento, ele leva embora as flores, né, dos pés e acaba reduzindo a produção. Então, se não chove é ruim, se chove demais é ruim, se esfria muito é ruim, se venta muito é ruim. Então,
dê valor aos produtos que você chega na mesa de vocês, que é um negócio de bastante risco, né? Verduras, não tem muito o que dizer, né? A produção segue favorecida, tirando aqui um destaque de alta, né, que a gente puxou, que foi o maior destaque, é uma redução pontual de oferta, nada muito constante. Provavelmente isso aqui se normalize. Ovos e grãos, no caso dos ovos, perdão, eles sentiram o impacto de uma demanda mais enfraquecida. Um setor organizado, né? No entanto, nesse período aí do meio do ano, julho até agosto, a demanda de Brasília cai um pouco e é isso que eles vêm sentindo. Estão reajustando os preços para poder ficar mais compatível com a demanda. As condições meteorológicas tendendo a permanecer como estão, né, até a chegada da primavera, quando realmente muda o clima mesmo. O que se deve notar é que o morango permanece com seu preço reduzido, como já é típico da época. O limão e a laranja não temos previsão de queda, nem de estabilidade. A tendência é eles continuarem ganhando preço. O início desse mês está nesse sentido, no caso do limão, pelo menos, tem continuado ganhando preço, né? Enquanto a oferta lá de São Paulo permanecer limitada. A banana, no entanto, tem um viés de queda, apesar dela não ter sido destaque, né, nesse mês, devido ainda à previsão, né, de aumento de oferta de produto. Então, gente, falei que era rápido, suave, né? Só fechando a apresentação, como sempre, que eu estou me referindo ao mercado atacadista, e a nossa cesta é composta por 66 itens. Fica o meu muito obrigado e abrimos a discussão.